Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tom Reis do canal, este é Sério Tom e é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal, ok? Desde já peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe aquele like, tá bom? Deixe lá também os seus comentários e gostaríamos de saber se o canal está sendo bom para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês vão ficar pensativos, tá bom? Nós vamos falar sobre política e igreja. Você é a favor que o seu pastor, um obreiro da sua igreja, ou até mesmo um padre, ou algum sacerdote de alguma determinada religião se envolvam com política? Você acha certo um líder religioso participar de política? Existe respaldo bíblico? Tem alguém na Bíblia que foram aí exemplo de política? E tem exemplos de quem não foi também. O que é a política? Política é um termo oriundo da Grécia, derivado de polis, a cidade politicamente organizada, e politeia, a concepção política propriamente dita. Daí se dizer que política se refere tanto às atividades e aos problemas do Estado em si, quanto aos relacionados ao poder público, ou seja, a política na Grécia Antiga. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos falando ainda de Estado e nação, porque nesta época não havia estados ainda e nem países, países formados, mas havia uma organização nas cidades, e isso fazia com que os atenienses eles promovessem até mesmo eleições para que se colocassem governadores para organizar a cidade, ok? Então, e algum tempo depois, nós sabemos que a Grécia tornou-se sim uma nação, e a palavra democracia também veio da Grécia. No Antigo Testamento também nós encontramos um homem por nome de José do Egito, que é muito bem conhecido dos cristãos e de toda a nação aí. Nós sabemos que conhece a história desse grande homem, de um homem que era, quando jovem, sonhava, tinha os seus sonhos direcionados por Deus, e ele não entendia muito bem, e ele teve muitos problemas na vida dele. Ele sonhava que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Bom, segundo a Bíblia diz que isso aconteceu, e realmente aconteceu. A vida de José está lá no livro dos Gênesis, do capítulo 37 até o 50, você vai encontrar essa história maravilhosa, que esse jovem que acabou se tornando aí um grande governador. Quando houve fome na terra, o Egito foi o único lugar no mundo onde não faltou alimento, por causa dessa tal organização que esse grande governador, por nome de José, que ficou sendo conhecido por José do Egito, sendo ele um hebreu. Então vejam só, um homem direcionado por Deus conseguiu fazer com que uma fome que devastou a terra não atingisse o seu país. Então, organização é tudo. E na época de Jesus, bom, aí as coisas já dão uma complicada também, assim como no restante da história do Antigo Testamento. Nós encontramos na época de Jesus um político, considerado aí um mau político, Pôncio Pilatos. Este homem, ele era prefeito da cidade ali da Judéia, uma cidade totalmente acabada, uma cidade que ninguém queria ali governar, e ele era tipo um político que precisava de apoio, e ele não se dava com os judeus naquela época, e veio calhar que justamente nessa época estava tendo aí a presença do Filho de Deus na terra, e justamente ele foi uma das pessoas que foram ali, devido ao seu cargo, prefeito daquela cidade, ter que julgar Jesus. E vejam bem, ele não se dava com os judeus, e por várias e várias vezes tentou livrar até mesmo Jesus, porque não havia encontrado nenhum tipo de crime nele. Porém, as atrocidades de Pilatos, as formas com que ele reinava sobre aquela cidade, governava aquela cidade, veio trazer muita ira com os judeus, E então isso fazia com que cada dia mais ele perdesse a credibilidade. Porém, em um momento para agradar aos judeus, quando ele foi fazer o julgamento de Jesus, nós sabemos e conhecemos bem essa história de que ele colocou ali no dia da Páscoa os dois, Barrabás e Jesus,
para que o povo escolhesse. E todos nós sabemos que escolheram Barrabás. E Pilatos, Pilatos, ele, após a sentença que o povo deu, ele simplesmente lavou as suas mãos, pensando que todo aquele sangue ali seria lavado. Não é assim que alguns políticos acham, que uma lavadinha na mão vai acabar escondendo todos os seus defeitos? Pois bem, pense bem quem você vai votar aí. E, bom, vamos lá agora para a nossa atualidade. E sabemos que hoje em dia existem muitos, vamos dizer assim, lobos em peles de cordeiros. E uma das coisas, pessoal, que nós devemos vigiar muito e prestar muita atenção é quando alguns líderes evangélicos eles entram para a política, e você tem que se preocupar, porque você não pode votar num político só porque ele é da sua religião, porque ele é o seu pastor, porque ele é uma pessoa de fé. Primeiramente, o meu voto é somente para um pastor ou para alguém do meio religioso, principalmente se ele tiver a capacidade, né, se nós vemos que ele tem a capacidade de trabalhar com a população, representar bem o seu povo. E quando nós falamos povo, nós não estamos falando de povo de igreja, nós estamos falando ali da cidade onde ele vive, do bairro, né, principalmente onde ele convive. Então, assim, pessoal, eu gostaria que pastores, líderes religiosos não participassem de eleições, porque nós sabemos que dentro da política existem muitas coisas que não convêm. Porém, se você confiar nessa pessoa, neste pastor, neste religioso, né, nessa pessoa que é piedosa na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, e você acredita que ele não irá se corromper, então dê o seu voto de confiança, acreditando que ele será um bom administrador para o qual ele foi ordenado e ganhou os votos, não como um líder religioso, mas como um político para representar a sua cidade, ok? Nunca vote em um político por causa da sua posição religiosa, tá bom? Mas vote acreditando que ele irá representar você lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, lá no Legislativo, aonde você colocou o seu voto confiando nele. Tá bom? Tá certo? Então, nessas próximas eleições aí, cuidado, né? Tem muitos aí dizendo que é cristão, dizendo que é crente. As igrejas hoje estão, nesse exato momento, né, estão aí sendo invadidas por pessoas que há 4 anos atrás você não os via e agora você os vê. E eles chegam de mansinho, né? Te abraçando, principalmente nessa época de pandemia que o distanciamento social é tudo. Tá bom, pessoal? Então, para finalizarmos, você quer votar em alguém religioso, você quer votar em um pastor, você quer votar em algum líder, né, de alguma igreja ou de algum sacerdote, aquilo que você acha, um padre, né? Nós vemos aí muitos padres também envolvidos em política. Então vote, mas vote para que ele represente a sua cidade, o seu bairro, e quando ele for procurado por você, né, e pelo pessoal que votou nele, seja atendido, mas como um político, ok? E vamos sempre pedir e torcer para que, se chegarem lá, não venham a se corromper, ok? Isto é Sério Tom, nosso muito obrigado e até a próxima.